Aleluia, 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 aleluia. Como astro no mundo vocês resplandeçam, mensagem de vida ao mundo anunciem, da vida a palavra ao mundo proclamem, quais astros luzentes no mundo rebrilhem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Diz-nos, pois, o que pensa. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje já coloca uma dimensão de resposta para nós a partir do Salmo, quando juntos respondíamos: Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Esta é a primeira dimensão agora que nós temos que ter perante o nosso Deus. A pergunta central de hoje é justamente essa dimensão: o que é de César, o que é de Deus? Ou seja, o que é do mundo, o que é de Deus? E o Salmo já começa respondendo: de Deus é a honra, é o poder, é a glória. E nós devemos elevar a Ele a esta dimensão. Por quê? Em primeiro lugar, o que encontramos na primeira leitura do profeta Isaías: porque Ele é o único Deus verdadeiro que nos ama, que nos tirou de todas as amarras, que nos liberta. É o Deus que de fato está próximo do seu povo. Isaías coloca essa dimensão. Mesmo quando o povo se distancia, mesmo quando há esse desvio de conduta por parte do povo, Deus não o abandona. Eis que reconheci-te, chamei-te pelo nome, reservei-te toda a dimensão de salvação e não me reconheceste. Deus percebe que o povo não o reconhece, mas no entanto Ele não o abandona. Ele continua e diz: eu sou o Senhor e não existe outro. Eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Essa unidade, essa dimensão de vida, essa dimensão de presença de Deus dentro de também de toda a nossa história. Fora dele não encontramos alento, fora de Deus não encontramos consolo, fora de Deus não encontramos um amor verdadeiro. Então é nele que devemos encontrar esse amor verdadeiro, esse alento, essa dimensão de orientação também para a nossa vida. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dar glória, dar poder a Ele, justamente colocá-lo como centro de toda a nossa vida. E a leitura do Evangelho, essa dimensão: o que é de César,
o que é de Deus? Pergunta que continua girando em torno de nós. Vocês percebem que os fariseus mandam alguns discípulos junto com o partido de Herodes. Maldade não é de Deus. A maldade está dentro do coração humano. Aí vocês, entendendo um pouquinho o Evangelho, tem do lado o partido de Herodes, que defendia César, defendia o imposto, cobravam, né, toda essa dimensão própria de social, de vida política, e do outro lado os fariseus que queriam pegar Jesus por alguma dimensão religiosa. Dois partidos distintos, mas que aí se unem para tentar condenar o próprio Cristo, para armar uma cilada. E Cristo percebe essa dimensão de maldade do coração. E aí, percebendo a maldade, chama a eles de hipócrita. Então, essa dimensão própria, a hipocrisia, a maldade humana, podemos assim, com chaves para o mal, isso tudo vem do próprio homem, não vem de Deus. Então, perceber um pouquinho essa dimensão, lendo o comentário das leituras hoje, de um autor chamado Cantalamessa, que é o sobrenome dele, ele coloca essa dimensão na dimensão própria hoje comparada com a dimensão política. Não é porque nós vamos votar aí agora, né, porque esse livro já está escrito, né, eu tenho ele há 2 anos, mas uma dimensão política. Os políticos que se aliam para destruir o que é bem. Percebem a maldade? De um lado um partido, do outro lado outro partido, e eles agora colocam Jesus numa dimensão própria justamente de constrangimento. Então percebemos também como vivemos essa dimensão partidárias, políticas aqui, percebemos às vezes que neste mundo também temos que cuidar muito. Como falei antes de ontem, desculpa, por uma pessoa que se colocava defensor de um lado, de um partido, e aí eu bati nas costas dele. Depois da eleição, voltam todos a ser amigos, quem perdeu recebe ali uma sessão, recebe aí algo do outro, e assim por diante, vão fazendo conchaves, e assim por diante. Como eu já vi, antes mesmo do primeiro turno, pessoas que discutiam, brigaram por opções, e aqueles que tanto brigaram aqui, tem 2 pessoas da nossa comunidade que não se olham mais por causa disso, e agora os 2 se aliaram para o segundo turno. E aí a gente pensa, onde está a dimensão de ética, de valores? Percebem aqui, é claro, se Jesus, né, não cuidasse um pouquinho, ele caía numa cilada, numa armadilha. Se nós não cuidamos hoje, às vezes defendemos coisas e interesses humanos, defendemos aí obras humanas e esquecemos de defender as coisas de Deus. Então a maldade, a dimensão própria dos conchaves, a dimensão própria de tentativa de terminar com o bem, por isso que queriam pegar Jesus para condená-lo, também está hoje ao nosso lado. Quantas coisas, quantas formas contrárias a Deus que nós temos hoje. É tanto sistemas políticos, sistemas, né, de governo, mas também sistemas econômicos, sistemas que colocam aí como chavões morais atitudes que são contrárias a Deus. Então temos que ter bastante a prudência, temos que ser como Jesus, olhar para a maldade, condenando a maldade, dizendo hipócritas, mas sem se esquecer de que somos de Deus. Por isso que no final do Evangelho diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E o que é nosso? Desculpa, o que é de Deus? É o ser. É o ser como um todo, é a pessoa humana, é o nosso amor, é a nossa vivência, é entregar toda a nossa existência. Isso é de Deus em primeiro lugar. Isto é a dimensão própria que Deus quer que nós o entreguemos. Sermos de Deus, tê-lo acima de todas as coisas, colocá-lo como primeiro princípio, como o único partido da nossa vida. Não as coisas humanas, mas o partido de Deus. Tomar o partido dele, assumir a sua dimensão, assumir os seus valores, seus mandamentos, assumir tudo aquilo que ele nos pede. Então, olharmos um pouquinho, refletir a nossa vida, o quanto nós damos a Deus o que é dele. Por exemplo, o nosso tempo. O tempo é de Deus, é Ele que nos dá o presente, é Ele que nos dá a vida. Quanto tempo nós damos a Ele? Quanto tempo nós dedicamos à vida de oração, à prática também do amor ao próximo, da caridade? Porque é nisso que vamos, de fato, estarmos louvando, bendizendo, dando honra, glória ao próprio Deus. E a carta de São Paulo aos Tessalonicenses coloca essa dimensão. A igreja
dos Tessalonicenses está reunida em nome de quem? Em nome do Deus que é Pai, de Jesus Cristo, em nome de uma paz verdadeira. E o evangelho que pregavam não é um evangelho particular de Paulo, de Pedro, de Cefas, assim por diante, mas era o evangelho de Jesus Cristo. Então, para nós hoje também esse chamado. Não pregamos um outro evangelho, não pregamos algo diferente daquilo que Jesus deixou para nós. Pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Somos discípulos, conhecedores de Jesus, somos missionários de Jesus Cristo. A nossa igreja, em primeiro lugar, é dele. Em primeiro lugar, nossa centralidade está em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não nos cuidemos nunca dessa presença. Não deixamos de lado nunca que somos hoje membros dessa igreja e que ela passa pela vivência de cada um de nós, pelas nossas atitudes. Aqui São Paulo fala muito bem, não foi pregado somente com palavras, mas pregados também pelo testemunho do Evangelho, sob a ação do Espírito Santo. Pregado pelo testemunho. Nós devemos pregar o Evangelho com palavras, sim, mas também, sobretudo, com o nosso testemunho, sem descuidar de toda a nossa esperança cristã. Como é que está o nosso testemunho de cristãos católicos hoje? No encerramento da visita pastoral, não sei quem estava domingo passado lá com o bispo, quem conseguiu estar lá junto com ele, ele fez uma característica muito forte, né? Ele falou assim: temos que ser católicos e não ter vergonha de dizer que somos católicos. Porque ultimamente parece que a gente esconde isso, né? A gente vive aqui, mas lá no dia a dia a gente não é capaz de pregar e dizer: olha, eu sou da Igreja Católica, eu tenho meus princípios, eu vivo a retidão de minha vida a partir do Evangelho, pregado por Jesus, anunciado por Ele, mas também trazido até hoje pela tradição da igreja. Então, descuidar disso, assumirmos a nossa característica, sermos católicos, assumirmos uma única bandeira, que dá medo hoje que temos muitas bandeiras levantadas em meio também à nossa igreja. Muitos que defendem partidos políticos, defendem certas ideologias, defendem coisas que às vezes estão contrárias até à vontade de Deus e ainda assim se dizem católicos. Nós temos uma doutrina clara, nós temos um catecismo claro, nós temos como sociedade um código de direito que nos orienta, que nos tutela os nossos deveres, os nossos direitos. Nós temos uma sociedade instituída chamada Igreja Católica. Então, que nós possamos ter consciência, buscar mais, nos aprofundarmos, irmos de encontro a essa experiência. Também na sexta-feira, passando pela Avenida Brasil, um empresário estava lá com o catecismo da Igreja Católica em cima do balcão, né? Aí eu perguntei: o que você está lendo? Ele falou: eu comecei a estudar. Eu sempre fui católico, mas eu percebo que agora eu devo ser muito mais, e estou aprofundando, estudando, lendo o que a igreja fala, sobre tudo. Fala sobre o aborto, fala sobre a vida, fala sobre a dimensão de sacramentos, fala sobre a dimensão de toda a nossa fé. Então, que a gente possa começar também a ler um pouco mais, a estudar a nossa fé, porque, como o Papa Francisco nos pede, nossa fé não deve ser uma fé ingênua, somente dizer eu creio, mas temos que saber no que cremos, como cremos e para que de fato cremos. A resposta bem rápida é: cremos em um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e de fato o cremos para viver um amor, para construirmos um reino que não é nosso, um reino de paz, de justiça e de amor, porque temos um único objetivo na nossa vida, um único conteúdo, que é pregar a salvação e recebê-la também na eternidade. Creio em Deus Pai,